está pronto? Amém. Obrigado, Hector. Alguém vai ouvir minha pregação hoje. Senhor, obrigado pela palavra do Senhor, que é viva. Toca o nosso coração aqui nessa manhã, sara a gente aqui, cura pessoas, alegra o coração de pessoas, Senhor, fortalece pessoas aqui. Obrigado, Senhor, por essa reunião de família, pela sua presença, Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Haja aqui, Senhor. Nós esperamos no Senhor. Realiza coisas novas, Deus, no nosso meio. Em nome de Jesus eu oro, amém. Nós vamos ler alguns trechos de Gênesis, começando em Gênesis 45. Vamos ler do 1 ao 14. Depois do 25 ao 28. E aí eu vou falando os versos seguintes. Gênesis 45, versículo 1. Então José, não se podendo conter diante de todos os que estavam com ele, bradou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. E levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviam, e também a casa de Faraó. E disse a seus irmãos: eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não lhe puderam responder, porque ficaram atemorizados perante ele. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então disse de novo: eu sou José, vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa, como governador em toda a terra do Egito. Apressai-vos, subi a meu pai e dizei-lhe: assim manda dizer teu filho José: Deus me pôs por senhor em toda a terra do Egito. Desce a mim, não te demores. Habitarás na terra de Gósen, e estarás perto de mim, tu, teus filhos, os filhos de teus filhos, os teus rebanhos, o teu gado e tudo quanto tens. Aí te sustentarei, porque ainda haverá 5 anos de fome, para que não te empobreças, tu e tua casa e tudo que tens. Eis que vedes por vós mesmos, e meu irmão Benjamim vê também, que sou eu mesmo quem vos fala. Anunciai a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo que tendes visto. Apressai-vos e fazer descer meu pai para aqui. E lançando-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, chorou. E abraçado com ele, chorou também Benjamim. José beijou a todos os seus irmãos e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Verso 25. Então subiram do Egito e vieram à terra de Canaã, a Jacó seu pai. E lhe disseram: José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito. Com isso, o coração lhe ficou como sem palpitar, pois não lhes deu crédito. Porém, havendo-lhe eles contado todas as palavras que José lhes falara, e vendo José, seu pai, os carros que José enviara para levá-lo, reviveu-se-lhe o espírito. E disse Israel: basta, ainda vive meu filho José, irei e o verei antes que eu morra. Capítulo 46, versículo 29. Então José aprontou seu carro e subiu ao encontro de Israel seu pai a Gósen. Apresentou-se,
lançou-se-lhe ao pescoço e chorou assim longo tempo. Disse Israel a José: já posso morrer, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Capítulo 47, verso 7 ao verso 10. Trouxe José a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou o Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? E Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida dos meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado Faraó, saiu de sua presença. Capítulo 49, verso 33. Tendo Jacó acabado de dar determinações a seus filhos, recolheu os pés na cama e expirou, e foi reunido ao seu povo. Então José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. Versículo 15. Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal de todo o que lhe fizemos. Portanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, pois, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui por teus servos. Respondeu-lhe José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém. O tema da mensagem hoje é I've got the feeling. Que significa? O que significa, Lucas? Vamos, traduza. Você é o tradutor. Tá fora do expediente. Eu vou pagar a hora extra pra você. Você quer? Vou deixar você dormir no meu quarto. Pode ser? I've got the feeling, no literal significa eu peguei o sentimento, eu tenho a emoção, eu tenho a sensação, o sentimento. E esse é o nome da pregação hoje, I've got the feeling, porque quando a gente olha para a história de José, o cara chorou 9 vezes. A Bíblia fala que José chorou 9 vezes. São muitas emoções. E eu quero falar sobre isso hoje porque eu estou lendo um livro que fala sobre isso. Igreja Emocionalmente Saudável. E Peter Scazzero, o pastor que escreveu o livro, ele fala assim: hoje, muitos pensam que a repressão dos sentimentos e das emoções foi elevada ao status de virtude ou a ser espiritual. Negar a ira, desprezar a dor, ignorar a depressão, fugir da solidão, evitar dúvidas que confundem e afastar a sexualidade tornou-se uma forma de exercício da vida espiritual. É verdade mesmo. Tem muita gente hoje que acha que reprimir as emoções, que negar os sentimentos, que negar as sensações ruins, significa virtude espiritual, significa maturidade espiritual. Tem muita gente que acha que eu não fico ofendido, eu sou espiritual. Alguém vai dar uma ajuda para a pessoa fala assim: não precisa, eu não preciso disso. Negando a necessidade,
negando o sentimento, negando a emoção. Uma pessoa está chateada, alguém vai querer consolar, dar um abraço. Não, eu estou bem. Negando que é vivo, negando que é gente, negando que tem sentimento. O cara está triste, a menina está triste, geralmente é homem, mulher geralmente não tem problema com isso, mas tem muita mulher que tem muita mulher que nega, que tenta ser forte o tempo inteiro. Tem uma pessoa, a família, os dois lados da minha família são gigantescos, né? Tem muitos primos, muitos tios. Família da minha avó eu acho que não é de sítio, mas da minha mãe é de sítio. A minha mãe tem 10 tios. E da parte do meu pai também. Meu pai tem 10 tios e um monte de primo por aí. Então no meio dos parentes todos tem uma pessoa que... Uma vez falaram assim, uma pessoa que já está avançada de idade, falaram assim, tal pessoa eu só vi chorar uma vez na vida. Que foi no dia que tal pessoa faleceu. Gente, não ter sentimento não significa maturidade espiritual. Nunca significou e nunca vai significar. Porque não ter sentimento significa que você está morto, não que você está vivo. Não sentir dor não significa que você é maduro. Não sentir dor significa que você é uma pedra e que você precisa que Jesus tire o coração de pedra e coloque o coração de carne. Você tem que sentir as coisas. As coisas precisam te afetar. Você precisa sentir dor. Você precisa ficar triste. Você precisa ficar com raiva. Isso significa que você está vivo. O pecado é o que você faz com isso na hora que isso vem. Mas o pecado não é sentir. Na verdade, quando a gente fica muito tempo sem trabalhar o coração, sem deixar Deus curar o nosso coração, a gente para de sentir as coisas. Isso tudo é consequência do pecado na nossa vida, que nos machuca, que nos paralisa, que leva a gente para a inércia. Mas a gente precisa sentir as coisas. A Bíblia fala assim para nós que a gente não pode deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Isso significa que você ficou com raiva no dia, não deixa anoitecer com aquele sentimento no seu coração, né? Quando eu era pequeno eu não entendia isso. O que é? O sol vai... O que o sol tem a ver, né? O sol vai encostar no meu sentimento. Mas não deixa o dia acabar e você ficar nutrindo ainda aquele sentimento, né? Já falei aqui, minha mãe nunca dormiu na sala, meu pai nunca dormiu na sala. O Carlito estava aqui semana passada falando assim, que ele falou, teve uma vez só que ele dormiu brigado com a mulher dele, sem falar, com a Val. E depois nunca mais. É disso que a Bíblia fala. Raiva, você tem que sentir, você está vivo, você tem que sentir raiva. Isso aí faz parte da sua vida. Agora o que você faz com isso? Você leva para Deus ou você toma suas próprias providências? Você fica triste? É claro que você tem que ficar triste. Jesus suou sangue, ele estava profundamente triste até a morte. Você tem que ficar triste. Você tem que sentir as coisas. Mas o que Jesus fez? Ele levou aquilo para Deus, ele levou aquilo para os discípulos, ele dividiu os sentimentos dele. Sentir dor, é claro que você tem que sentir dor. Só que maturidade emocional tem a ver com a gente dar espaço para as nossas emoções na nossa vida e não fazer de conta que elas não existem. Porque quando nós nascemos de novo, o Espírito tirou o coração de pedra, o coração frio que não sente nada, e Ele nos deu um coração de carne, cheio de emoção. Então, tem muita gente hoje que acha isso, que a repressão dos sentimentos significa virtude espiritual. Certamente José não fez isso. A gente sabe a história de José, e a gente tem nos últimos meses falado bastante sobre a história deles, de Jacó e vindo para José, e hoje a gente termina a história de José. Domingo passado preguei sobre José também, e a gente vê que José passou por muita coisa. Ele foi vendido, ele virou escravo, depois ele começou a trabalhar em um trabalho baixo como escravo, e Deus era com ele, e ele foi sendo exaltado. Aí ele começou a cuidar da casa do alto oficial Potifar e dos negócios. Aí depois ele, por um negócio da esposa dele lá, de Potifar, que quis dizer que José estava dando em cima dela, que abusou dela, e ele não tinha feito nada, ele foi colocado na prisão. Depois ele é tirado e ele é colocado como governador em todo o Egito. E aí agora os irmãos dele chegam lá, e quando chegam os irmãos, ele se dá a conhecer para os irmãos, e aí a gente vê tudo isso aqui, ele chorando, ele sentindo, ele
ele pulando no pescoço do irmão, ele pulando no pescoço do irmão dele, filho da mãe dele, pulando no pescoço do pai dele, chorando diante dos irmãos dele, por causa de todas as coisas que ele tinha vivido. José não reprimiu as emoções, José não reprimiu os sentimentos, José não fez de conta que ele não estava triste por causa das coisas que aconteciam com ele. Para quem que você fala as coisas? Para quem que você conta as coisas? Eu sei que homem às vezes é mais difícil de falar, mas se você é crente, você não tem opção. Você precisa falar, você precisa cuidar do seu coração, porque dele flui as fontes da vida. Provérbios 4:23. A coisa mais importante para você cuidar na sua vida não é a sua igreja, não é a sua família, não é os seus negócios, não é o seu cachorro, é o seu coração. E cuidar do coração envolve falar das suas emoções. Você precisa falar. Parar de se fazer de vítima. Parar de ficar no seu canto esperando que as pessoas adivinhem o que está acontecendo com você. Ninguém vai adivinhar o que está acontecendo com você. E Deus não vai mandar alguém para trazer a revelação para você. Porque você tem que levantar e assumir responsabilidade da sua própria vida e começar a cuidar do seu coração. Ah, Deus manda alguém aqui para ter dó de mim. Sabe o que Deus vai fazer? Ele vai mandar alguém aí para mandar você sair desse lugar de coitadismo e começar a cuidar da sua vida e parar de chorar. Porque Deus tem tudo que você precisa para sarar o seu coração. E não adianta a gente terceirizar as coisas, irmãos. Ninguém vai resolver o nosso problema. Nós que temos que resolver o nosso problema, junto com o Espírito Santo. Para quem que você conta as coisas que acontecem com você? Para quem que você conta os seus sentimentos? Para quem? Peter Scazzero também diz o seguinte, que no livro O Clamor da Alma, Dan Allender descreve porque é tão importante dar ouvidos às nossas emoções e cuidar delas. Ignorar nossas emoções é dar as costas para a realidade. Dar ouvidos às nossas emoções conduz-nos à realidade. E é na realidade que nos encontramos com Deus. As emoções são a linguagem da alma. Elas são o clamor que dá voz ao coração. Contudo, com frequência ficamos surdos por meio da negação, distorção ou desconexão emocional. Expulsamos qualquer coisa perturbadora para conseguir um tênue controle de nosso mundo interior. Sentimos medo e vergonha de que vaza para a nossa consciência. Ao negligenciarmos nossas emoções mais intensas, somos falsos conosco mesmos e perdemos uma grande oportunidade de conhecer a Deus. Esquecemos que a mudança vem por meio de completa honestidade e vulnerabilidade diante de Deus. As emoções são a linguagem da alma. Quando a gente começa a negar o que sente, o que experimenta, o que nos afeta, a gente perde a oportunidade de ter um encontro com Deus. Porque Deus vai encontrar a gente na hora que a gente se chegar para Ele com o coração quebrantado. Na hora que nós chegarmos de maneira sincera, na hora que nós expormos quem nós somos, aí nós vamos ter um encontro com Deus. Eu sei que às vezes as coisas que a gente sofre na vida faz a gente não querer falar, mas a gente precisa dar um jeito nisso. A gente precisa tocar em alguns assuntos, nós temos que levar diante de Deus. Nós precisamos pelo menos começar a orar sobre algumas situações do nosso passado. Não dá para fingir que está tudo bem. Deus não vai tocar enquanto a gente não deixar Ele participar da nossa vida. E Ele só vai participar da nossa vida quando a gente dizer para Ele tudo o que está acontecendo conosco. A gente olha para José e a gente sabe que José era um homem de Deus, ele andava com Deus. E durante todo o processo dele, desde a venda, até a ascensão dele como governador ou primeiro-ministro do Egito, ou como ele fala, o pai de Faraó. O cara era o pai de Faraó. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. José tinha um relacionamento com Deus. José abriu o coração dele, porque Deus era o único que entendia ele falar em aramaico, em hebraico. E ele era na linguagem materna ali, ele falava com Deus, ele chorava com Deus, porque a Bíblia fala que Deus era com ele.
E quando José está ali, ele com certeza tinha mágoa, com certeza José ficou com raiva dos irmãos. Mas José levou aquilo para Deus, gente. E o que acontece é que José, ele sabe quem ele é. Ele sabe que ele é o cara do Egito. Ele é o pai de Faraó. A Bíblia, ele começa aqui, ele fala no capítulo 45, ele fala assim, gente, eu sou o José, vocês não precisam ficar com medo de mim, porque eu perdoei vocês, e vocês não precisam ter raiva nem de vocês mesmos, não fiquem bravos com vocês mesmos, vocês achavam que estavam fazendo mal para mim, mas Deus transformou o mal em bênção, e eu estou aqui porque Deus me trouxe para poder trazer livramento para a nossa geração. O cara sabia quem ele era, e ele fala assim, Deus me colocou como pai de Faraó. Por que pai de Faraó? Porque provavelmente o Faraó que era muito novo, e o Faraó era mais novo que José. Então José era um cara mais velho que o Faraó, mais experiente que o Faraó, e o Faraó olhava para José como, meu Deus, esse cara que é o meu pai que vai me salvar. E José fala isso, Deus me colocou pai de Faraó, o cara é pai do Faraó. Você vê em todo o tempo da conversa de José com o Faraó parece um menino de 17 anos, que não sabe direito tomar as decisões do país, e toda hora que José fala é lei. É muito provável que o Faraó fosse novo e José fosse como uma figura paterna do Faraó. E o que acontece é que, ao mesmo tempo que José é o pai do Faraó, e José tem toda essa história de venda, de traição dos irmãos, quando ele chega para falar, eu sou o pai do Faraó, José está muito consciente de quem ele é. E o que acontece é que quando a gente se encontra com Deus, com as nossas emoções, nós começamos a ter convicção do pecado que existe em nós. Porque começamos a perceber quem nós somos e que o pecado não pertence a nós. A Bíblia fala que quando José encontra os irmãos, ele começa a lembrar dos sonhos de infância, onde ele estava acima dos irmãos. E o que acontece é que José sabe quem ele é. Deus me levantou para trazer livramento para a terra. Eu sou o pai de Faraó. E ao mesmo tempo, José se depara com esses sentimentos dentro dele em relação aos irmãos. Então José precisa trabalhar isso diante de Deus. Por quê? Porque ele tem o poder para esmagar os irmãos. Ele poderia não se dar a conhecer dos irmãos. Ele poderia exterminar os irmãos, falar assim, o que? Vocês são tudo espiões, igual ele faz lá no começo, e prender os irmãos, ou matar os irmãos, e se vingar dos irmãos, e depois aparecer para o pai. Ele poderia matar os inimigos dele, e depois aparecer para o pai, pronto. O que José faz? Ele precisa trazer aquilo diante de Deus. Eu sou o pai do Faraó, eu mando no Egito, e ao mesmo tempo eu tenho ódio dos meus irmãos. E ele chega para Deus, Deus, quem sou eu de verdade? E quando ele chega para Deus com esse tanto de emoção, Deus, quem sou eu? Estou cheio de raiva. O que Deus tem para dizer para José? José, você é realmente alguém que eu levantei para trazer para a provisão. E esse sentimento de vingança não pertence a você. Você não é isso. Então José percebe o pecado. Quando a gente chega diante de Deus com as nossas emoções e a gente é sincero, a gente percebe o pecado em nós, a gente percebe aquilo que não faz parte da nossa vida, e a gente joga aquilo fora. E José joga aquilo fora, aquele sentimento não é dele, aquela mágoa dele. Ele joga aquilo fora e ele sabe quem ele é. Quando a gente se encontra com Deus, nós nos encontramos conosco mesmo, com nós mesmos. Quando você para de esconder suas emoções, você se encontra com Deus. E quando você se encontra com Deus, você se encontra consigo mesmo. Porque José não era ira, José não era raiva, José não era um coitado, José não era um órfão, José não era um carente, José era um filho de Deus. E ele estava com Deus o tempo inteiro, e Deus estava com ele o tempo inteiro. E ele podia ficar assim, eu sou um coitado vendido, meus irmãos me venderam, meu pai nem lembra de mim. Eu sou um coitado aqui, escravo. Eu sou um tadinho. E Deus falou para ele, você não é nada disso. E José estava bem resolvido na identidade dele, que quando ele encontrou os inimigos dele, ele não estava tentando suprir tudo aquilo que tinha acontecido no passado. Quando a gente não chega diante de Deus com as nossas emoções, a gente vive tentando compensar as coisas do nosso passado. E isso nos mata, isso nos escraviza. A gente falou domingo passado sobre Rubem, irmão mais velho de José, que entra num estado de desespero para tentar compensar a perda de José. E ele chega e fala para o pai assim, pai, se o Benjamim também se perdeu, o senhor pode matar meus 2 filhos. Ele fala isso para o pai dele. O que Jacó vai querer matar os netos? Só que Rubem estava tão tomado
por aqueles sentimentos de culpa e de amargura do passado, que ele chega e traz aquilo, e ele começa a viver em função daquilo. Gente, quando a gente não trata os nossos sentimentos, quando a gente não deixa aquilo vir à tona, quando nós não choramos aquelas emoções, aquilo começa a controlar a nossa vida. José resolve tudo, e ele chega diante dos irmãos, e Deus tinha mostrado para ele: sabe quem você é, José? Você é meu filho. José, eu estou com você. José, você é pai do faraó. José, você é a minha resposta para a crise mundial. E José, você também é filho de Israel. E você é irmão desses caras aí. José não perdeu a identidade dele, porque se ele tivesse deixado a raiva tomar conta do coração dele, a amargura tomar conta do coração dele, ele teria perdido a identidade dele de filho de Israel, e de irmão de Judá, de Rúben, de Benjamim. A raiva dele ia ter consumido e destruído os relacionamentos familiares dele, e a identidade dele estaria destruída. Então, quando a gente para de esconder as emoções, a gente se encontra com Deus, e quando a gente se encontra com Deus, a gente se encontra consigo mesmo. Quando se encontra com Deus, suas emoções negativas param de definir sua identidade, e a opinião de Deus define a sua identidade. Amém, irmãos? Estão me entendendo? Que bom. Os irmãos estão mexendo no celular, está me incomodando, viu? Se vocês não estão anotando pregação, queria que vocês parassem, tá? Se você ficou chateado, é um bom momento para você orar sobre as suas emoções. Eu quero ler mais um trecho aqui sobre o livro, onde o Peter Scazzero fala de uma batalha das Crônicas de Nárnia, da viagem do peregrino da Alvorada. E ele fala assim: uma das batalhas das Crônicas de Nárnia, de C.S. Lewis, retrata como é seguir Deus e olhar profunda e seriamente para o seu interior. Eustáquio, um menino, transforma-se em um dragão grande e feio, em consequência do seu egoísmo, e de sua teimosia e da sua incredulidade. Ele quer mudar e voltar a ser um menino, mas não consegue fazer isso. Por fim, o grande leão Aslan, representando Jesus, aparece para ele e o guia a uma bela nascente para se banhar. Mas como ele é um dragão, não pode entrar na nascente. Aslan diz a ele para se despir. Eustáquio se lembra de que pode tirar a pele como uma cobra, porque ele é um dragão. Ele tira uma pele sozinho, joga no chão e sente-se melhor. Então, quando vai em direção à fonte, percebe que ainda há mais uma camada dura, áspera e escamosa sobre ele. Frustrado, sentindo dor e ansiando entrar naquele belo banho, ele pergunta a si mesmo: quantas peles preciso despir? Depois de 3 camadas ele desiste, percebendo que não consegue. Então Aslan diz: deixe que eu tire a sua pele. Ao que Eustáquio diz: tinha muito medo daquelas garras, mas ao mesmo tempo estava louco para ver-me livre daquilo. Por isso me deitei de costas e deixei que ele tirasse a minha pele. A primeira unhada que me deu foi tão funda que julguei ter me atingido o coração. E quando começou a tirar minha pele, senti a pior dor da minha vida. Tirou-me aquela coisa horrível, como eu achava que tinha feito das outras vezes, e lá estava ela sobre a relva, muito mais dura e escura do que as outras. E ali estava eu também, macio e delicado. Nessa altura agarrou-me e atirou-me dentro da água. A princípio ardeu muito, mas em seguida foi uma delícia. Quando comecei a nadar, reparei que a dor do braço havia desaparecido completamente. Compreendi a razão. Tinha voltado a ser gente. Depois de certo tempo, o leão me tirou da água e com suas patas vestiu-me com uma roupa nova. Essa aqui.
Você é humano? Você é humano? Você tem se sentido humano? Ou você se sente mais um bicho? Essa semana eu estava lá tirando um dia de folga no ofurô e na sauna. Estava conversando com os meninos, aí um deles falou assim, aí a gente estava vendo a temperatura da água do ofurô. A gente queria mais quente, estava frio. E estava uns 40 graus, eu acho, só um pouco menos. E aí alguém falou assim, cara, você ouviu falar dos super-humanos? Aquela matéria, sei lá o que era. Eu falei, não sei. Então, tem um cara lá que ele aguenta ficar na temperatura de 100 graus. E ele fica de boa lá. Eu falei, nossa, eu nem sabia. Ele falou, cara, 100 graus o sangue humano ferve. E o cara tá lá. Você é humano? Às vezes você quer pode ser que você queira ser super-humano. Pode ser que você queira estar debaixo de uma grande pressão e não sentir nada. Isso não é normal. A nossa visão de cristianismo, a nossa visão de evangelho, a nossa visão de discipulado com Jesus, ela pode estar deturpada se a gente achar que seguir a Jesus é não sentir as coisas. Se a gente achar que seguir a Jesus é não ter reação. Se a gente achar que seguir a Jesus é passar por pressões tão intensas quanto Jesus e não suar sangue, você não está vivendo se você não sente. Se você é humano, você precisa ser afetado. Só que às vezes as coisas ao seu redor, elas não te afetam, porque você começou a levantar um monte de barreira e um monte de camada, e você ficou igual um bicho, igual Eustáquio, você virou um dragão. E por causa disso, ao mesmo tempo, você também não consegue experimentar o refrigério que os humanos têm, eles sentem. Porque um dragão cheio de camada, cheio de escama, ele não tem sensibilidade na pele, ele tem um casco. E se você tem um casco, você não sente, você tem calo, você sabe que você não sente nada nesse calo aí que você tem. O calo impede a gente de sentir as coisas. E às vezes o seu coração está calejado no sentido negativo. Você não sente as coisas. E ao mesmo tempo que você levantou uma barreira para não sentir as coisas ruins mais, talvez dentro do seu casamento, ou com as pessoas da sua família, ou talvez dentro da igreja, você levantou uma barreira, você também não sente você não sente as coisas ruins, mas você também não sente as coisas boas. E o que acontece com o Eustáquio eu quero sentir a água. Eu quero sentir como é gostoso nadar. Eu quero entrar debaixo da cachoeira. Faz tempo que eu não sinto aquela alegria. E aquela alegria às vezes não vem porque você levantou um monte de camada. E o que precisa acontecer é que você tem que deixar Jesus arrancar essa camada de você. E talvez quando ele começar a arrancar, vai ser que nem ele aqui. Ele vai sentir que parece que quando ele enfiar a garra dele para arrancar essa camada de você, você vai sentir no seu coração lá dentro. Mas você precisa fazer isso para você voltar a viver. Porque o fruto do Espírito é um monte de sentimento. É amor, paz, alegria. E aí vai um monte de coisa, mas é tudo sentimento. Quando a gente decide não querer sentir mais para não sofrer, a gente bloqueia o crescimento espiritual. Você não avança, você não desenvolve. Talvez você foi um monte de vezes machucado dentro do seu casamento, aí você bloqueia aquilo. Vocês precisam sentar, conversar, você precisa trazer aquilo diante de Deus. Chega para Deus com as suas emoções, porque aí você vai ter um encontro com Deus. E aí você vai ter um encontro com você mesmo. E aí a sua identidade vai parar de ser as coisas que você sente, porque Deus vai arrancar aquilo de você. E igual ele narra aqui em Crônicas de Nárnia, depois que ele sai da água, o leão dá uma roupa nova para ele. Dá uma roupa nova para ele. Eu tive que ir para Mandaguari na sexta-feira, porque uma prima da minha mãe faleceu de câncer. E Deus tem me ensinado que eu preciso ser mais simples. Eu preciso ser mais humano, eu preciso ser mais simples. Deus tem me ensinado isso. E aí,
Eu preciso fazer coisa comum. Eu preciso sair, fazer coisas que eu gosto. Eu preciso ter tempo com a minha família. Eu preciso ser mais humano. Porque o sobrenatural é de Deus, não é meu. Eu não sou super-humano. Jesus assumiu a forma de homem, não de mutante. Então, se a gente foi chamado para ser a imagem de Jesus, não é para a gente ser mutante, é para a gente ser humano. Maduro como Jesus, mas humano como Jesus. E, amém, Maria Helena? Não quer ser mutante, né? Se você tem 6 dedos, não é para você essa pregação. Faz parte. Você é bem-vindo na República. E aí eu tive que ir para Mandaguari, porque essa prima da minha mãe faleceu. E aí, aprendendo a ser humano, eu falei, eu vou lá então. Eu vou na sexta e volto na sexta mesmo, porque eu preciso estar mais com a família e tal. E aí eu chego lá em Mandaguari e eu fui com dois primos e uma tia. Nasceu 3 da manhã. E a gente foi para lá, fomos na casa da minha avó, tomamos um café, aí depois a gente foi no velório. E lá em Mandaguari aconteceram 2 coisas que eu entendi que precisavam acontecer. Quando eu morava lá, eu tinha um monte de coisa muito mal resolvida dentro de mim, e eu era muito briguento. Eu brigava muito na escola, eu dava muito problema, eu brigava na rua, eu brigava em todo lugar. Era um monte de coisa mal resolvida dentro de mim, que fazia eu ser cheio de ira. Você entende? Você pode sentir ira, só que você precisa dar um jeito nisso. Você precisa colocar isso para fora, porque se você não coloca para fora, isso se torna você. Você vira o zangado. Tem gente que precisa abandonar essa identidade de zangado, né, dos 7 anões. E aí eu era muito briguento lá em Mandaguari. E quando eu estava lá, no velório, eu pude encontrar 2 pessoas que fizeram muito bem para mim, e que o Espírito me moveu para falar com elas. A primeira era a mãe de um menino que estudou comigo, e que era vizinho meu, que eu brincava com ele desde pequeno. E ele estudou comigo até, não sei, a 6ª série, eu acho que é isso, desde o prézinho. E fazia 10 anos que eu não via ele. Só que quando a gente estudava junto, eu era muito cruel, gente. Eu era muito cruel. Ele tinha lábio. Isso. Quem não sabe é quando a criança nasce e aí ela tem um corte aqui, ela tem pontos aqui, né? Ela tem a cicatriz no lábio. Hã? Não, eu chamava ele de tudo. Chamava ele de bico de pato, batia nele, brigava com ele. Eu era muito cruel. Eu lembro que uma vez a gente brigou na sala de aula, eu empurrei ele, bateu com o lado da cabeça, assim, na quina da mesa. Eu era muito problemático como criança. Tinha muita coisa fora de ordem dentro de mim. E aí a mãe dele ia lá e falava com a minha mãe, o que o seu filho, não sei o que, e aí brigava. E aí minha mãe era superintendente da escola, professora, coordenadora, dava tudo errado. Na escola dominical também. E aí eu vi ela no velório, a mãe dele. E aí eu fiquei com a vontade de encontrar ela, sabe? É claro que às vezes o cara reagia, né? Mas ele era mais sensível, então ele não reagia muito assim quando eu era agressivo. E quando saía na briga eu acabava batendo e ele apanhava. E aí eu vi ela no velório assim, eu vi a irmã dele lá com ela, que hoje tem 20 anos. E eu sei que o pai dele morreu de câncer há 10 anos atrás, mas eu nunca mais tinha encontrado eles. E aí quando eu vi ela, eu fui lá falar com ela, eu falei, você lembra de mim? Eu falei com ela assim, ela me abraçou, claro que eu lembro de você, você não mudou nada. Eu não tinha barba, é verdade, eu não tinha barba. Com 14 anos eu não tinha. Com 17 eu tinha. Mas com 14 não. Mas não era desse tamanho também, né?
E aí ela, claro, olha, esse aqui é a sua cara, esse lado seu não mudou nada. E tal, eu abracei ela e a gente começou a conversar. Eu tinha dado uma breve palavra no velório, ela não estava lá, mas ela chegou depois. Aí ela falou assim, nossa, que bom te ver. Eu falei, nossa, eu estou muito feliz de te ver também. E aí ela falou assim, eu tenho ouvido falar de você, você virou pastor? Eu falei, virei. Ela, nossa, mas que bom. Católico, o pessoal lá, a maioria é tudo católico, lá em Managuari, né, cidade pequena. E aí, ela falou, nossa, mas a gente conversou um pouco, ela falou, essa paz sua está passando para mim, que coisa boa. E eu falei, nossa, como é que tá lá o fulano, tal? Eu não quero falar o nome dele, mas eu falei, como é que tá o fulano? Não, ele está bem, ele fez uma cirurgia, ele estava com uma barba igual a sua, só que ele tirou porque ele tinha que fazer a cirurgia, ele virou tatuador, está inteirinho tatuado e tal. E aí eu falei, pô, que legal. Eu falei, eu também comecei, olha aqui o meu pai. Aí ela, nossa, é verdade, seu pai. Tem gente que acha que é uma pessoa importante do Brasil. Eu falei, é a mais importante. E aí, não, ele está lá em casa e tal. Eu falei, beleza, se der eu vou lá fazer uma visita para ele. E aí eu fui lá na casa dele. E eu bati lá no portão e tal, ele abriu. E aí, cara, depois de 10 anos eu encontrei ele, eu falei, e aí, né? E aí, como é que tá, né? Ele, cara, tô bem, o que você tá fazendo da vida? Eu falei, virei pastor, cara. Ele, que coisa. Você tá batendo ainda nas pessoas? Fazendo bullying ainda, pastor? Eu falei, não, já melhorei bastante. No começo eu fazia muito, mas eu já melhorei bastante. Graças a Deus. Nossa, gente. E ele, você, eu tô isso, assim e tal. Aí ele tava com o anel, né? Eu falei assim, você tá noivo? Ele, eu tô. E aí ele começou a contar as coisas. E ele, cara, mas eu não vou na igreja, porque a igreja eu acho que é muito isso, hipocrisia, as pessoas olham torto para você lá dentro. Eu falei, eu também odeio isso, não gosto disso também acho, tá certo. Enfim, a gente conversou um monte lá, no final orei com ele, com a irmã dele, e eu saí lá cheio, eu falei, e aí no final quando a gente chegou no portão, eu falei, cara, eu quero te pedir perdão, cara, por tudo que aconteceu, todas as vezes que eu te maltratei, todas as vezes que eu xinguei você, cara, as brigas, me perdoa, cara. Eu errei muito com você. Ele, não, cara, isso é coisa de criança, é assim mesmo. Eu falei, não, cara, eu era cruel, eu era ruim mesmo, tinha maldade em mim, me perdoa, cara. Ele me perdoou, eu abracei ele, e ele falou, cara, você vem aqui, vamos marcar para eu te rabiscar e tal. Eu falei, beleza, tal. E ele pegou meu telefone, e eu saí assim, orei com ele, foi muito gostoso. E ele era uma das pessoas que eu precisava ter conversado. E eu falei assim, no primeiro ano depois da minha conversão que eu vim aqui, eu fui na casa do Lucas. Ele, o Lucas tal? Eu falei, estudava com a gente também. Porque esse Lucas, uma vez eu quebrei o dedo dele. Acho que era da 7ª série. Eu quebrei o dedo dele. Teve uma vez que eu peguei o óculos dele assim, eu passei pedra, assim, risquei assim o óculos. Aí eu cheguei em casa, meu pai falou assim, ô filho, estão falando aqui que você riscou o óculos do Lucas, é verdade? Eu falei, não, pai. Da onde? Quem que tá falando isso, né? Aí ele falou, ligou aqui a mãe dele e tal, não sei o quê. Eu falei, não. Aí eu pensei, não, vou ter que falar, né? Não foi nem assim. Eu risquei tudo, eu passei uma pedra na lente assim. Mas eu achei que ia limpar e sair. Aí o meu pai bateu em mim, ele falou, eu vou bater porque você mentiu, só por isso. Acho que é por isso que eu sou tão sincero. Falou, não é porque você riscou, mas é porque você mentiu pra mim que eu vou bater em você. Eu falei, cara, depois... Aí eu falei pro Vinícius, eu falei... Vinícius, é o nome dele, já falei. Corta. Depois que eu mudei pra Curitiba e, cara, eu encontrei Jesus, eu voltei na casa do Lucas lá e eu fui pedir perdão pra família dele. E eu quero pedir perdão pra você também. E ele, cara, fica tranquilo. E também no velório da minha prima lá, eu encontrei um primo com quem
eu tive as experiências sexuais da minha infância. E eu nunca tinha falado com ele. E quando eu vi ele lá chorando, eu falei, eu vou falar com ele agora, eu preciso falar com ele. E eu cheguei e falei, cara, vem cá, quero falar com você. E eu falei assim, mano, eu sei que na nossa infância a gente fez um monte de coisa. E a gente fez um monte de coisa errada. E um monte de coisa que a gente não devia. E tem coisas que às vezes marcam a gente pro resto da vida. E eu quero dizer para você que eu estou resolvido. E que está tudo tranquilo. E eu falo isso porque caso você se culpe das coisas que aconteceram, você não precisa, porque eu estou bem, cara. Aí ele falou assim, cara, é verdade, tem coisas que acontecem na infância mesmo. E eu cresci, hoje eu estou casado, eu tenho filho, eu também estou resolvido e tal. E eu falei assim, mano, se você precisar de mim para qualquer coisa, você pode falar. Que tudo que aconteceu ficou para trás e está tudo resolvido hoje. E aí foi muito bom, assim, abracei ele, foi muito gostoso. Eu estou falando isso por quê? Porque a gente precisa se resolver. A gente precisa colocar para fora as coisas. A gente precisa deixar vir à tona as coisas. Talvez a gente precise orar para perguntar para Deus qual é o momento certo de falar das coisas. Mas reprimir as emoções não é maturidade espiritual. Não significa que você é maduro quando você faz de conta que não aconteceu. Porque isso está causando problemas para os seus relacionamentos, para a sua segurança pessoal, para a sua família, para a sua relação com Deus. Você sente um monte de entrave, você não sente a vontade, é difícil se relacionar com a igreja, é difícil se relacionar com a família, você não tem vontade. E na verdade, sabe por que você não tem vontade? Porque você está fugindo de intimidade. Porque você está fugindo de laços. E você não percebe isso. Mas você está fugindo porque você não resolveu as coisas, você não expressou tudo aquilo que você sentia. E José chega e ele fala tudo. Ele conversa com os irmãos, ele faz todo mundo sair da presença dele. E a Bíblia fala que ele chora alto, que os egípcios lá do lado de fora, porque José só falava por tradutor, ele falava por intérprete, ele fala assim, sai todo mundo. Aí os caras devem pensar, mas como é que você vai falar com ele se eu não vou traduzir? E aí ele fala, sai todo mundo. E ele começa a falar em hebraico e chorar. E ele chora alto, que os egípcios do palácio escutam. E ele põe tudo aquilo para fora. E ele fala assim, vocês não precisam ficar com medo, está tudo resolvido. E aí depois o pai chega, ele agarra no pai, ele chora. Ele leva o pai para conhecer o faraó. E o pai abençoa o faraó. E aí depois quando o pai morre, ele chora em cima do pai. Aí depois os irmãos, você sabe que os irmãos nunca contaram para o pai, né, que eles tinham vendido José. Eles nunca contaram para o pai. Isso ficou um segredo para o resto da vida. E aí quando o pai morre, os irmãos vão falar assim, José, quando o pai estava vivo, ele falou para nós que era para você perdoar a gente. José começa a chorar, porque está tudo resolvido, ele sabe que os caras estão morrendo de medo. E ele começa a chorar, ele fala, gente, vocês não entenderam. Aí ele repete a mesma coisa do capítulo 45. E ele fala assim, gente, vocês não entenderam, foi Deus que me trouxe para cá, eu não estou bravo com vocês. Foi Deus que proveu tudo, eu não estou bravo com vocês, eu vou cuidar de vocês. E a Bíblia fala que ele falou-lhes ao coração. As coisas precisam vir, gente. Você precisa deixar o Espírito Santo trabalhar o seu interior, para a gente poder ser uma igreja saudável, para podermos ter uma família saudável, para podermos ter relacionamentos saudáveis. Deixa eu dizer uma coisa, às vezes você pensa, eu não estou orando o suficiente, eu não estou buscando Deus o suficiente, e às vezes não tem nada a ver com isso, tem a ver com você fazer de conta que as coisas não aconteceram na sua vida. Porque maturidade não é uma coisa que você precisa ficar obcecado toda hora pensando, eu preciso me comportar assim, eu preciso agir assim diante das pessoas, o que eu vou falar aqui, está desconfortável. Isso não é maturidade. Maturidade não é uma coisa que você fica fazendo força para ser. Você simplesmente é, porque você resolveu sua vida. Você se sente à vontade diante das pessoas. Você se sente à vontade quando você visita a casa da sua mãe, porque Deus sarou o seu coração. Eu quero ler 3 provérbios que revelam maturidade espiritual, porque maturidade espiritual e maturidade emocional estão juntas. 3 provérbios que falam de maturidade emocional. Como cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio.
Como a cidade derrubada, que não tem muros, assim é o homem que não tem domínio próprio. Provérbio 25, 28. Domínio próprio é quando você consegue lidar com as suas emoções. E você só consegue lidar com as suas emoções se elas não estão transbordando para fora de você. Porque você fala delas. Porque você toca no assunto. Tem gente que precisa fazer terapia. Você não vai conseguir falar de outro jeito. Você tem que fazer uma terapia. Acha um terapeuta cristão. O que acontece na terapia? Tem gente que às vezes não sabe o que é. Você vai chegar lá e o cara vai começar a perguntar da sua vida. E aí você vai começar a falar. E aquilo vai fazer vir à tona coisas que você nunca falou para ninguém. Cada um cara crente vai fazer. Se você não tem coragem de falar para ninguém, talvez ele vai começar. Tem gente que vem falar comigo como pastor, coisas que nunca falou para ninguém na vida. Você precisa começar a falar. Por quê? Porque o domínio próprio tem a ver com você não estar explodindo de tanta emoção dentro de você, sempre reprimida. Então esse provérbio fala disso. Outro provérbio: como o crisol prova a prata e o forno o ouro, assim o homem é aprovado pelos louvores que recebe. Assim como o fogo prova o ouro, o homem é aprovado pelos louvores que recebe. Por quê? Você sabe, né, que geralmente as pessoas não conseguem receber elogio, né? Elas são péssimas em lidar com elogio. Porque elas estão tão machucadas por dentro que qualquer elogio parece uma coisa esquisita. As pessoas não estão acostumadas a serem amadas. Não estão. Elas não estão acostumadas a serem elogiadas. Então, acontece duas coisas quando você não está acostumado com o amor. Primeiro, você repele. Alguém chega e te elogia e diz: não, nada a ver, não foi nada. Claro que foi, cara, você foi bem. Você mandou bem, você pregou bem, você é um bom pai, você é uma boa mãe, você é um bom marido, você é um bom filho. Você vai lá e elogia a pessoa: não foi nada, eu não fiz nada. É porque a pessoa não sabe receber amor, ela não está acostumada com amor, não sabe lidar com isso. Então o louvor, ele prova o coração do homem. Porque na hora que a pessoa recebe o elogio, vem à tona como que está o coração. É uma prova do estado do coração do cara. Porque o elogio vai mostrar ou que a pessoa não sabe receber, ou então o elogio vai mostrar que a pessoa realmente não sabe receber, mas ela está tão carente que ela vai se agarrar àquilo de uma maneira sedenta, ela nunca mais vai querer largar. E isso pode levar a pessoa para dois tipos de conduta. Ou a pessoa vai sempre ficar tentando pescar elogio das pessoas: ai, me elogia. Ou então a pessoa vai amar a fama, vai amar o poder. Porque na verdade ela vai sentir que sempre que ela fizer muito bem alguma coisa, alguém vai elogiar e o coração vai ser suprido. Então é gente perfeccionista, que faz para poder receber amor, porque não tem amor, não se sente amado. Nesse caso, o louvor prova o coração. Porque quando o elogio vem, a reação da pessoa vai mostrar qual é o estado do coração. E quando uma pessoa está sarada, na hora que ela recebe o elogio, ela fala: obrigado pela sua gentileza. Pronto, obrigado. Eu recebo bem. Terceiro provérbio: melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Uma pessoa emocionalmente madura está disposta a receber repreensões duras, mas que são verdadeiras e sinceras dos seus amigos. Pode doer na hora e às vezes a sua reação é: eu vou pensar sobre isso. Geralmente isso acontece muito. Eu vou conversar com a pessoa e eu falo assim: ó, isso aqui está errado, você precisa mudar. A pessoa na hora esperneia um monte: não, porque isso e aquilo. Aí daqui uma semana eu falo assim: não, eu acho que é isso. A pessoa não fala, né? Você estava certo. Mas eu acho assim: não, então eu ando pensando. Eu acho que precisa, acho que é assim. Eu não falo nada, eu penso: que bom, Deus, ela ouviu. E aí fica em paz comigo, né? Gente que é mais maduro tem capacidade de falar assim: você estava certo mesmo. E gente que é mais maduro e mais bem resolvido, na hora que ouve uma crítica, fala: beleza, entendi. Eu vou pensar sobre isso. Porque pode ser verdade. Eu conheço as minhas limitações, pode ser verdade. Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto, e leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Madalena.
tudo suja. Nós vamos passar para o momento da ceia, irmãos. Vem tocar para nós, Hector. Provérbio 25, 28. Tem muitos, né? Mas eu escolhi 3. 27, 21. E 27, 5 e 6. Os dois primeiros, eles têm um espírito, uma coisa dentro deles aqui, que eu não falei, isso aqui foi o que me chamou a atenção. É que os dois primeiros, o primeiro diz, na verdade ele está querendo dizer, eu preciso ouvir a opinião de Deus a meu respeito. O segundo provérbio, ele significa, eu preciso ouvir a opinião das pessoas, porque eu tenho pontos cegos. Sabe o que é ponto cego? Sabe quando você está dirigindo e tem um ponto cego? Você não consegue enxergar. Você tem ponto cego a seu respeito. Você não consegue enxergar. Então você precisa ouvir a opinião das pessoas. E uma pessoa emocionalmente madura, ela está disposta a ouvir a opinião das pessoas, porque ela sabe que ela tem pontos cegos. Então o primeiro provérbio fala, eu preciso ouvir a opinião de Deus, porque eu tenho pontos cegos. O segundo provérbio fala, eu preciso ouvir a opinião das pessoas, porque eu tenho pontos cegos. E o terceiro também fala que eu preciso ouvir a opinião das pessoas. Só que o primeiro vai falar dos elogios, eu preciso ouvir coisas boas das pessoas, porque elas vão me ajudar a ver coisas boas. E o último fala, eu preciso ouvir coisas difíceis das pessoas. Então maturidade emocional faz a gente ouvir Deus e ouvir as pessoas também. Eu posso te ouvir, você pode opinar na minha vida. Eu não preciso fazer o que você está falando, mas eu posso te ouvir. Quem sabe você é um instrumento de Deus? Não é verdade, gente? Nós somos humanos. Você tem se tratado como um humano? Ou você quer ser um super-humano? Ou você virou um dragão? E você precisa que o leão da tribo de Judá passe a unha em você e tire essa casca dura em você, para você voltar a ser sensível. Um pregador chama R.T. Kendall. Ele fala que existem 6 sinais de que você perdoa alguém. Eu fiquei meio confuso se é 6 ou 7, eu anotei 6. E eu quero que você deixe o Espírito Santo sondar o seu coração e dizer. Primeiro sinal, você não conta a ninguém o que te fizeram. Você conta para Deus. E você conta para alguém que pode te ajudar. Mas você não conta para as pessoas o que fizeram para você. Esse é um sinal de que você perdoou. Você está resolvido. Você não sai por aí contando o que te fizeram. Você conta para Deus. E alguma pessoa que vai poder te ajudar. Segundo sinal, você não deixa que a pessoa que te ofendeu tenha medo de você. Foi isso que José fez. José poderia ter falado para o Egito inteiro que os irmãos fizeram com ele. Ele nunca fez isso. E José, quando encontra os irmãos estão com medo dele. Ele fala assim, vocês não precisam ter medo de mim. Capítulo 45. Terceiro sinal de que você perdoa alguém. Você não deixa que essa pessoa se sinta culpada. José fala assim, não tenha raiva de vocês mesmos. Você não deixa que essa pessoa se sinta culpada. Quarto sinal de que você perdoa alguém. Você protege a pessoa da autopunição. Ele fala assim, ele ajuda as pessoas a se perdoarem. Vocês não precisam ter medo. Vocês não precisam se sentir culpados. E vocês não precisam se punir. Capítulo 45. Versículo 5. Não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Quinto sinal de que você perdoa a pessoa. Você protege a pessoa dos seus segredos obscuros. Você protege a pessoa. Você protege o segredo da pessoa. José nunca contou para o pai dele o que os irmãos fizeram. Ele tinha perdoado os irmãos. Ele pensou, o pai já ficou decepcionado o suficiente com eles. O pai não precisa saber que foi pior do que o que eles imaginavam. E o sexto sinal está lá no último trecho que a gente leu. Você dá uma sentença de perdão para toda a vida. Porque eles chegam lá morrendo de medo. E o que José está tentando dizer para eles é, vocês estão definitivamente perdoados para toda a vida. Quando você perdoa alguém, o seu coração está bem,
você tem disposição de dizer assim, está tudo resolvido, se você quiser até fazer de novo, nós vamos trabalhar isso aí. Mas quando você não perdoa, você fala assim, não vai fazer de novo, hein? Olha lá, se você fizer de novo, quando você começa a fazer essas suposições, significa que você não perdoa. Quando você perdoa, você dá uma sentença de perdão para a vida. Você fala assim, não, você está perdoado, fica tranquilo. Nós vamos viver de novo, vamos se relacionar de novo, vamos conviver de novo. Irmãos, isso tudo tem a ver com a ceia. Porque a ceia é o perdão de Deus para nós. E Jesus falou assim, se você não perdoar, significa que você não foi perdoado. Mas se você foi perdoado, você é capaz de perdoar. Não importa o que fizeram com você, porque qualquer ofensa que fizeram contra você é infinitamente inferior da ofensa que você fez contra Deus. O seu pecado foi uma ofensa que ofendeu a santidade de Deus e que te levaria para o inferno eterno, mas Ele te perdoou disso. E quando você toma consciência disso, nenhuma ofensa das pessoas contra você é grande demais. Então eu quero que nesse momento você abra o seu coração diante de Deus. Se você precisa se abrir com alguém, você tem aí alguns minutos para fazer isso. E aí você prepara o seu coração para a gente poder tomar cedo, sim.